O podcast Antes que seja tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Antes que seja tarde, mais um episódio. Estamos com André Barros. Nasceu 10 anos depois do 25 de Abril. A sua grande revolução, a revolução que viveu, seria mais tarde, seria quando, no fim da adolescência, descobriu uma vocação para a música. Bem-vindo, André Barros. É um gosto grande ter-te aqui. Afinal, foste tu o responsável pelo genérico deste podcast, e essa é uma das tuas artes, que é conseguires, através da música, claramente estabelecer uma relação perfeita com outras mensagens. Penso que tem sido muito esse o trabalho que tens feito, que tens realizado, mas gostávamos naturalmente de conhecer melhor como é que foi todo este percurso. André Barros é um marinhense, não é verdade? Sim. Antes de mais, obrigadíssimo pelo elogio e pelo convite. Sim, eu nasci na Marinha Grande, sim. 10 anos depois do 25 de Abril. E na Marinha Grande, nós hoje, quando olhamos para a Marinha Grande, verificamos que estamos num concelho relativamente pequeno, mas que é povoado por muitos lugares. E eu perguntava-te, és mesmo da Marinha Grande ou de um dos lugares da Marinha Grande, e a Marinha Grande está povoada por inúmeros lugares, Comeira, Picassinos, Embra. O André Barros, qual é a sua terra mesmo natal? Então, é um pouco difícil escolher uma, porque eu andei assim a deambular um bocadinho pela cidade durante toda a minha infância, mas eu diria que grande parte da minha infância foi passada em Picassinos. Morava em Picassinos. Picassinos, que hoje, enfim, além de uma zona urbana de excelência, há também um polo industrial muito importante. E como é que foi esse percurso a seguir, quando estavas a terminar o liceu? Quais foram as primeiras opções profissionais, os primeiros sonhos de continuar depois da escola? Então, honestamente, eu nunca pensei assim muito no meu futuro. Tinha sempre aquele sonho, como comentávamos ainda há pouco, assim, um pouco clichê, de querer ser astronauta e de alguma forma estar nesse universo que me fascinava tanto. E então, o que eu sinto que aconteceu foi que ali no período secundário eu tomei a decisão de depois terminar o secundário e ir para a Força Aérea. Então candidatei-me para a Força Aérea. Era o primeiro passo para ser astronauta. Exatamente. Eu sempre imaginei que a NASA estaria demasiado longe, mas se calhar a ESA, que era a Estação Espacial Europeia, na altura já se falava muito e na possibilidade de cidadãos da Europa conseguirem lá estar. E então se calhar foi isso que me puxou um bocadinho. Tudo isto era assim muito estranho na altura, mas pensei que podia ser um desafio interessante. E então candidatei-me à Força Aérea, entrei. Depois do secundário. Depois do secundário. Que foi feito na Marinha Grande. Que foi feito na Marinha Grande, exatamente. Calazans Duarte, se calhar. Exatamente. Um período que eu adorei, muito positivo, com muitas experiências positivas. E assim também foi depois a entrada na Força Aérea com os meus ainda 17 anos. Mas lá só estive meio ano. Fiz a recruta, que na altura durou 2 meses. Mas como não entrei logo no início do ano para o curso de piloto aviador, que no fundo era isso que me tinha trazido para a Força Aérea, entrei sim para a Engenharia de Aeródromos, que é o equivalente à Engenharia Civil no mundo civil, mas como o primeiro ano era comum... Que faz a planificação, o planeamento das obras, de todo o ecossistema das infraestruturas, é isso? Exatamente. E eu pensei, bem, se eu não conseguir depois transitar no segundo ano para o curso de piloto aviador, se calhar vou mesmo sair da Força Aérea. E a verdade é que depois nem cheguei a este ponto, ou seja, acabei mesmo por sair a meio. E pronto, ainda hoje em dia, quer dizer, eu estive lá, eu penso que foi menos de 6 meses, talvez uns 5 meses na Força Aérea, mas os laços são tão fortes com que aqueles que criamos depois com... Ainda sonhas ser astronauta? Não é isso, não é... Não é por aí, mas as amizades que se fizeram ali foram absolutamente incríveis. Ainda hoje mantenho o contacto com 42 pessoas que eram os colegas de curso. Os meus colegas de curso, que são os tornados. E, portanto, o voo seguinte foi no direito. Então, exatamente, saí da Força Aérea, depois tive que rapidamente decidir o que é que ia fazer, né? Tinha que ter ali uma direção para a minha formação e
decidi que de facto Direito podia ser o curso mais interessante para mim, não só pelo prazer que tenho pela comunicação e por entender todos estes meandros de como as coisas se processam neste universo do direito, mas também por querer, novamente algo clichê, mas querer trazer alguma justiça aqui À humanidade. à humanidade. E houve aí uma influência familiar para essa opção pelo direito? Não, de todo. E não tenho ninguém na minha família que tenha esse contacto, de todo. Eles nunca me influenciaram nesse sentido e sempre me apoiaram, pelo contrário. Em Tu todas fazes o estas teu transições. percurso de estudante, de bom estudante de direito? Sim, felizmente correu tudo bem. Estive na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E depois, terminado o curso, foram 5 anos de curso. Na altura ainda não tínhamos a questão do mestrado a seguir. E, portanto, terminei o curso e ainda trabalhei como jurista, porque é aquilo que se é quando se termina um curso de Direito e sem se fazer o curso, o estágio. exame, exato, o estágio e o exame à ordem. E acabei por trabalhar como jurista ainda na Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, na sede do banco. E depois a coisa correu bem ou nem por isso? Não, correu tudo bem. Isto foram sempre períodos altamente positivos. Hoje em dia ainda uso o direito para imensas coisas. Posso explicar um bocadinho disso mais à frente. Nomeadamente a relação que tenho com os realizadores e com as produtoras. Mas a verdade é que depois nesse trabalho eu percebi que estar naquele edifício com 5.000 pessoas, entrar de noite, sair de noite, era tudo assim um bocadinho claustrofóbico. Não gostavas de estar nesse edifício. O governo português está tudo ele a mudar-se para esse edifício. Portanto, senhores governantes, fiquem atentos, porque pode não ser assim tão bom estar a ver. Mas tem lá a cultura gesto, exatamente. Muito Portanto, bem. é sempre um bom sítio para Mas estar. depois depois já do curso de Direito e nesses primeiros tempos profissionais, surge na tua vida, surge a música. Como é que aparece a música? Então, claro que nós aqui estamos, assim de uma forma um bocadinho estanque, estamos aqui a fazer estes vários saltos, não é? Mas isto é tudo muito... As coisas cruzam-se imenso e é tudo assim um bocadinho complexo e estaríamos aqui horas a falar sobre isto. Mas, basicamente, ali a meio do curso de Direito, eu apaixonei-me pelo instrumento, pelo piano, pela música, não tanto ainda pela composição, porque claramente ainda estava ali uma fase muito embrionária, ainda estava sequer a aprender a mexer no instrumento e a tirar som do instrumento. Mas isso aconteceu porque assim muito, muito rapidamente, porque eu tinha uma amiga na altura com quem privava imenso, assim, no nosso grupo de amigos, e íamos muitas vezes para a casa dela e ela tinha um piano de cauda, assim muito antigo lá na sala, e por vezes eu sentava-me lá ao piano e começava assim a tocar. Depois tentei reproduzir uma banda sonora que eu gostava muito na altura, que é do Ian Tiersen, que toda a gente conhece, do filme da Amélie Poulain. E são temas muito melódicos, relativamente fáceis de tocar, porque a técnica não é assim tão complexa num ou outro tema. Nomeadamente este que eu comecei a tocar, que se diz, e eu não sou nada bom em francês, Comptine d'une autre été, penso que é assim. Très bien. E então, a partir daí, e percebendo que conseguia tirar algum som do piano e comecei a tocar de uma forma relativamente fluida este tema, comprei um piano. Mas tinhas presente aulas de música do secundário, nada, zero. atividades extracurriculares? Não tinha mesmo absolutamente nada, não tinha contacto nenhum com a música. Obviamente sempre fui um grande melómano e diria até um grande apaixonado, em especial pela música instrumental, bandas sonoras, mas nunca tinha tido esse contacto mais a nível de Portanto, escola. foi frequentar a casa da amiga, estar lá ao piano, é aí que nasce o compositor André Barros. É um bocadinho isso. Eu sei que isto parece assim muito estranho, mas a verdade é que muitas pessoas às vezes não sabem, mas há imensos músicos da nossa praça, não é? Que são autodidatas também. Obviamente depois alguns acabam por ter estudos mais tarde, mas há realmente imensas pessoas que aprendem música dessa forma. E isto há aqui uma série de justificações para isto, e como disse, eu estou a simplificar muita coisa, mas de facto isso foi assim um embrião. Mas a verdade é que o que eu senti com o direito é que eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, que lia muito e que era um bocadinho obcecado com tudo aquilo que fosse organizado e matemático e escrito, digamos, e a música permitiu-me estar aliado a tudo isso, ou seja, é completamente o oposto. Consigo ser livre e criar e produzir algo. Portanto, depois do direito, e o direito olha muito para si próprio como o alfa e o ômega em que a sociedade se evolui, em que se relaciona, não é? Passaste a eleger o alfa e o ômega da tua vida com as teclas do piano. E aí nasce o compositor André Barros. Ainda tens uma formação artística também que A nível de produção musical. que a NAV acaba por ajudar. Como é que foi essa formação? Sim, portanto, depois quando saí da Caixa de Depósitos, aí já estava assim um bocadinho convencido que isto poderia realmente ter algum futuro e não sabia bem como, mas andava muito empenhado nisso e tinha esse desejo. E então acabei por tirar um curso de 2 anos
que é um curso de produção musical, na ETIC, Escola Técnica de Imagem e Comunicação, no Cais de Sodré, em Lisboa. E esse curso permitiu-me, no fundo, ganhar as ferramentas necessárias para conseguir autoproduzir os meus trabalhos. Então, a partir daí, consegui não apenas estar sentado a um piano e começar a compor algo, mas também passá-lo para papel, para o digital, para comunicar com os músicos, para depois trazê-los e gravá-los, misturar, ter ainda assim, umas breves luzes do que é também o processo de masterização e para poder fechar esse ciclo da pós-produção, obviamente tudo assim muito também numa fase inicial, e também me deu contactos, imenso networking, portanto foram 2 anos muito positivos e que culminaram, isto foi assim também fundamental para mim, com um curso no âmbito da DaVinci, culminaram com um estágio profissional no estúdio do Sigur Rós, que é uma banda de post-rock muito famosa na Islândia, e estive lá 3 meses no verão de 2012. E aí assumes-te claramente como é isto que eu quero fazer, a minha vida profissional vai ser por aqui. Não, e já estava completamente apaixonado, já não conseguia, acho que já não ia ser muito difícil voltar atrás. Obviamente depois também pesa aqui também essa comunicação que falavas há pouco com a família e de perceber que se teria apoio neste sentido ou não, porque foi tudo muito estranho, não é? Quer dizer, sair de direito para a música sem sequer ter a formação para isso foi realmente muito estranho, mas sempre tive esse apoio, felizmente. E ainda hoje mantens essa característica própria de ser um autodidata e de se afirmar como um autodidata que está permanentemente a estudar a forma que lhe permite exprimir-se. Não lês uma pauta, mas sabes a lição toda, não é? Exatamente. Também, como dizia há pouco, isto é sempre um bocadinho constrangedor falar sobre isto, porque obviamente tenho músicos a escutarem-me e podem por vezes olhar assim um bocadinho de lado para esta forma de estar nas coisas, mas a verdade é que é isto, é precisamente isto, é a vontade de querer fazer algo que eu sei que me dá paixão, conseguir materializá-lo, felizmente já tenho essas ferramentas hoje em dia, comunicá-lo com as pessoas, saber de alguma forma estou a tocar nas pessoas com a minha música, mas fazê-lo num processo que para mim é saudável e é positivo, que é precisamente aquele que me afastou, diria, do direito no início, que é o da racionalização, ou seja, eu estou neste universo do empírico, do intuitivo, e é isso que me apaixona na música, e porquê fazê-lo de forma diferente quando posso ser 100% feliz desta forma. O teu nome está associado a grandes sucessos do cinema, da televisão, da publicidade. Queres-nos falar um bocadinho dessas vertentes em que trabalhas? Têm especificidades comuns? Têm relacionamentos e exigências muito próprias? O que é mais fascinante neste buquê de oferta de trabalho, de oportunidades que surgem? Então aqui no mundo audiovisual, obviamente aqui refere-se possivelmente ao cinema independente, não há grandes sucessos, mas obviamente nesta toada do cinema independente. Mas até porque hoje em dia já trabalho muito, não apenas para filmes, longas e curtas, documentários, ficção, mas também para anúncios e também para teatro, para dança. Filmes institucionais também, filmes corporativos, sim, também. Aliás, tudo começou um bocadinho por aí e o facto de eu ter percebido que a minha música podia funcionar bem nesse tipo de registro aconteceu porque o meu irmão, tinha na altura uma produtora na Marinha Grande, começou a utilizar as minhas músicas, isto já, portanto, há uma produtora famosa, da Lua Filmes, e ele também é assim um grande empreendedor, e ele na altura apoiou-me imenso e começou a usar assim a minha música e percebi que de facto se calhar conseguia criar música para vídeo, o que é realmente um desafio. Isto tem quer dizer, há aqui 1001 coisas que se tem que pensar quando se entra nisto. E nomeadamente na comunicação, ou seja, é muito importante a comunicação que se tem neste caso, e falando mais particularmente do cinema, com o realizador, com a produtora, tudo isto, quer dizer, eu fui desenvolvendo. O processo criativo nasce dessa relação. É de facto, é um mundo, e é preciso também, às vezes algumas pessoas perguntam-me como é que eu consigo este tipo de trabalhos, temos que não só ser muito empreendedores e criativos e também conseguir, obviamente, criar algo e finalizá-lo, mas também depois ter esta parte humana da inteligência emocional a funcionar muito bem, porque as coisas têm que estar sempre muito oleadas, não é? A nível da comunicação, porque ainda por cima a maior parte dos realizadores são sempre fora de Portugal, ou seja, não estou com eles pessoalmente. É de facto um desafio incrível, é um mundo. O sonho do menino que queria ser astronauta para o profissional que dá suporte, que materializa
ideias que andam pelo espaço. Há aqui pontos que têm raízes que se entrelaçam. Por acaso, agora estou a pensar nisso e de facto é verdade, porque a música são vibrações, não é? São frequências que andam por aí, se calhar também chegam de alguma maneira ao espaço e eu estou lá, sem querer, mas estou lá. Não, eu acho que esta questão do espaço, obviamente, isto é um sonho infantil, diria, da maior parte das crianças, mas tem que ver com esta questão de liberdade, de exploração, de autossuperação, de criatividade, não é? Daquele imaginário que parece que não tem limites. E eu atingo precisamente isso na música, por isso eu acho que de alguma forma as coisas têm aqui pontos de contacto, é curioso, ou seja, não me sinto nada triste por estar num universo que é aparentemente muito diferente daquilo que eu tinha inicialmente pensado. A banda sonora para uma curta-metragem, para um filme, para um anúncio muito pequeno, mas que tem uma importância enorme na vida das marcas, é muito diferente, a exigência é maior numa área de trabalho do que noutra. O que é que nos podes dizer sobre isso? Sim, há aqui várias coisas. Quer dizer, eu quando estou a compor para um filme de 90 segundos, por exemplo, um anúncio da Volvo, claro que a exigência... Que foi um anúncio famoso, um anúncio famoso. Já tive vários, felizmente já tive a oportunidade de trabalhar em alguns anúncios da Volvo e tem sido absolutamente incrível, não só, obviamente, porque as pessoas devem imaginar financeiramente é uma coisa sempre positiva, porque são grandes marcas que estão envolvidas, portanto é um universo também bom para testar enquanto compositor, embora um bocadinho raro, e então depois da pandemia isto tornou-se ainda mais raro, mas ia dizer, obviamente é muito diferente de estar a compor 90 segundos de música, independentemente do tamanho da produção, e que são sempre produções altamente cinemáticas e muito dispendiosas e têm a importância que têm, mas é muito diferente isso do que estar a compor 40 ou 50 minutos numa banda sonora para um filme, mesmo que seja independente e que seja de um orçamento mais baixo. Mas para um spot de televisão é mais difícil, pergunto, é mais exigente, o tempo de produção é mais curto. É precisamente essa questão dos prazos, diria que é aquilo que realmente distingue, porque, e obviamente o trabalho aqui envolvido, né? Uma banda sonora de 40 minutos pode demorar meses. E um tema de 90 segundos às vezes pode demorar um dia ou dois. E por vezes eles têm esses prazos de um dia ou dois. É assim um bocadinho assustador e depois acontece também por vezes, já trabalhei, por exemplo nos Estados Unidos acontecia muito isso, ou na Coreia com o anúncio da LG também com quem eu trabalhei, ligavam-me na meia da noite porque os fusos horários são diferentes e têm aquela urgência de prazos, mas eu obviamente que tinha que cumprir e portanto há aí uma série de coisas que se tem que temos que estar preparados, digamos, psicologicamente. Tanto no caso da televisão, como nos vídeos, como nos filmes, nas bandas sonoras para filmes, há o André Barros a trabalhar para clientes, para outras pessoas, para outras entidades, para outros universos. Mas a par desta realidade, há também o André Barros que trabalha para si próprio e que edita os seus álbuns. Claro. Onde é que o André Barros gosta mais, se sente melhor? Eu diria que é igualmente prazeroso. Quer dizer, as duas áreas, aliás, tudo começou com os meus projetos a solo, porque obviamente não tinha ainda clientes, não tinha portfólio, não tinha trabalho para mostrar, portanto tudo começou por aí. Essa parte do meu trabalho ainda se mantém claramente e com toda a energia, porque de facto é uma coisa que me dá muito prazer, porque temos liberdade total, absolutamente total, independentemente de sermos eventualmente editados por um editor ou... Quer dizer, não há ali qualquer constrangimento criativo e isso é maravilhoso, não é? Ou seja, podemos ser a 100% aquilo que nós sentimos que artisticamente devemos ser em determinado período de tempo. Porque também evoluímos e também nos reinventamos. O último trabalho foi produzido em Barcelona, não é? O último álbum. Este último álbum. Basicamente em Barcelona existe esta publisher que se chama Sarau Music, que é uma sublabel do grupo da Universal, Universal Production Music, e eles convidam compositores de quem gostam e obviamente... não podem aceitar todo tipo de trabalhos, mas vão explorando um pouco e eu tive quase 2 anos para conseguir fazer esse álbum, porque eles foram escutando, foram maturando ideias, depois só podem lançar um álbum por mês, portanto é uma coisa que também demora algum tempo. E então convidam compositores para fazer um álbum completo, tentando que a música seja assim minimamente eclética, mas dentro do estilo em que o compositor se sente confortável, e depois lançam esses álbuns, eles estão disponíveis para realizadores e produtores poderem escutar, para que depois, com o objetivo final, possam ser sincronizadas, este é o termo, em projetos audiovisuais. E então aí depois eu recebo também 50%, posso revelar os termos do contrato, 50% dos lucros dessa sincronização. Suponho que esse contrato tenha sido feito pelo André Barros, jurista. Exato. Podia também trabalhar com eles nessa vertente.
Mas é isso, portanto, ou seja, lancei este álbum com eles, é o primeiro que tenho com eles, mas já tenho uma relação grande também com uma outra publisher de Paris, que é a Lost Tapes, onde tem também vários temas, e portanto isto é assim, digamos que é uma coisa relativamente usual hoje em dia, os compositores terem uma espécie de ganha-pão que depois de feito o trabalho está ali disponível para que as pessoas possam licenciar, mas sempre, e isto é fundamental, por valores justos, ou seja, não há aqui algo que eu tento sempre fazer aqui a destrinça quando falo disto com outros compositores ou amigos músicos, que tenham cuidado para não ter as músicas em plataformas onde depois a recompensa é mesmo. Portanto, o André Barros, compositor, portanto, não trabalha numa nota só, não é? Trabalha em muitas frentes. Em todas elas obtém sucesso e reconhecimento. Eu gostava que me explicasses. Tu pareces um colecionador de prémios, porque fazes uma banda sonora e obtens logo uma distinção, um reconhecimento. A mesma coisa na televisão. Tivemos já o privilégio no Jornal Regional de Leiria de atribuir um troféu também. Como é que surge esta questão dos troféus? Eu sei que não vives naturalmente à procura dos troféus, mas que ficas e tens todo o direito disso, ficas muito feliz quando os recebes. Quais são os troféus mais significativos desta tua carreira cheia de sucessos? Então, agora fiquei assim um bocadinho sem jeito, não é? Mas aqui para os meus pares eu vou só dizer que, obviamente, os prémios são sempre muito subjetivos, é uma coisa extremamente subjetiva porque depende de quem está a avaliar, depende do contexto, depende, enfim, de quem se candidatou, por vezes também há esse tipo de recompensas. E, portanto, é um universo assim um bocadinho, ou seja, serve fundamentalmente para duas coisas. Como explicava há pouco também, falávamos aqui em off, animicamente é muito importante para mim sentir que tenho essa capacidade de chegar aos ouvidos de quem está neste universo e de apreciarem e depois de me, no fundo, congratularem pelo trabalho. E por outro lado, é uma oportunidade de fazer o networking, porque muitas das vezes eu consigo estar presente nessas entregas de prémios e é sempre maravilhoso poder estar a falar com realizadores e com os meus pares, não é? E daí também crescem também se fazem muitos negócios, não é? Portanto, isso é altamente proveitoso nesses dois sentidos, mas sempre com esta noção de que, e não estou a ser aqui falso humilde, que é tudo muito subjetivo, mas por vezes também nos mídias salta muito essa imagem, né, dos prémios, porque é normalmente aquilo que mais pega, digamos, para se falar. Mas é muito importante, não estou aqui a desvalorizar. Esses prémios são uma porta para novos trabalhos. Fundamentalmente é isso. E lá está o aspecto anímico, ou seja, sentirmos que estamos a ser valorizados. Mas é isso. Mas Francisco estava dos prémios mais relevantes. Eu diria que têm sido umas nomeações que eu tenho tido e que por acaso nem resultaram em prémio, porque eu penso que fiquei só pelas nomeações, mas em Los Angeles, em Hollywood mesmo, chama-se Hollywood Media and Music and Media Awards, é assim que se chama. E é incrível porque eu tenho tido a oportunidade de conhecer realizadores assim bastante já conhecidos, de alguns blockbusters e tudo nesse evento. Já tive 3 vezes nesse evento, desde 2017. Penso que foi 2017, 2019 e depois voltei em 2021 ou 22 e não obstante não ter saído lá com o prémio, tem sido incrível por isso, ou seja, eu fiz mesmo contactos muito, muito positivos e é isso que me permite também manter esta regularidade de trabalho que não é muito fácil, não é? neste universo, que é ter sempre um trabalho para fazer, não é? Enquanto compositor, e eu diria que isto tem sido fundamental. E produção própria, álbuns próprios, depois do último álbum há já uma meta para um próximo trabalho? Portanto, este álbum foi assim um bocadinho especial, este Intimate Landscapes, que saiu mês passado ou este mês ainda, porque de facto é um álbum para o chamado Production Music, né? Para ser utilizado e sincronizado em projetos audiovisuais. Portanto é assim um bocadinho específico, digamos que parte do meu trabalho, ou faz parte do meu trabalho a solo, mas não é um álbum, por exemplo, como o Vivid, que eu lancei em formato vinil através da Omnicord há 3 anos atrás, que não estou aqui a comparar em termos de gosto pelo trabalho, mas em termos de alcance. Ou seja, este é um bocadinho específico, vai estar ali e não tem formato físico. O outro Vivid já é diferente, tem esse alcance, permite-me essa proximidade com o público, permite-me também depois executá-lo em concertos, quando surge a oportunidade. Embora eu tenha estado nos últimos anos assim um bocadinho afastado dos palcos, assim muito de vez em quando eu tenho concertos. Mas isso tem que ver também, já agora também explico isso, porque tem que ver com a formação com que eu normalmente tenho em palco, que é assim digamos quarteto de cordas ou pelo menos um trio,
E é difícil em algumas situações ter esses músicos comigo, ou seja, não tenho uma banda, não é? Não tenho alguém que rema. Uma banda residente. Residente. Uma banda residente. Por falar em bandas residentes e enfim, em outros músicos, eu gostava, o nosso tempo está a terminar, mas gostava de conhecer a tua opinião sobre a inteligência artificial. Os compositores estão-se a confrontar com uma concorrência desleal da inteligência artificial ou não, ou a inteligência artificial surge como parceira dos próprios compositores? Eu acho que tentando reduzir isto um bocadinho ao essencial, que é a inteligência artificial acaba por não ser apenas uma ferramenta, não é? Pode ser uma ferramenta, mas de facto é um criador, ou seja, já se está a substituir a uma ferramenta. Enquanto compositor eu tenho os VSTs, tenho a capacidade de, por exemplo, exportar as minhas músicas para partitura, não sabendo fazer com teoria, mas consigo fazê-lo com equipamento. Tudo isto são ferramentas. Mas não perdemos, nessa criação, não perdemos a alma? Não, mas é precisamente isso, ou seja, era aí que eu queria chegar, não estou a conseguir ser rápido o suficiente. Que era, essas ferramentas, para mim, tudo isso é maravilhoso, mas eu não a vejo como uma ferramenta, a vejo como um criador que é, em muito curto espaço de tempo, as pessoas vão conseguir, efetivamente, pessoas que não têm, e agora aqui contra mim falo, não apenas não formação musical, mas também grande gosto pela música, ou por criar, ou por trabalhar nessa área, vão conseguir efetivamente criar músicas, ainda que depois possam não vir com um som que seja agradável para uma produção final, mas podem depois levar essa composição ao estúdio e gravá-la, etc. Isto vai levar a uma massificação inevitável da música, e isso já é pouco o valor que damos às coisas, normalmente quando existem em grande quantidade. Então aí, se qualquer pessoa puder fazer isso através de uns prompts, as coisas vão se tornar realmente muito difíceis e vai haver naturalmente uma homogeneização, não é, da arte. Portanto, olhas para a inteligência artificial mais como um problema do que como uma oportunidade, é isso? Claramente. Eu tenho falado assim com muitas pessoas e muitas delas me dizem o contrário, estão entusiasmadas e tentam utilizá-la em seu proveito. Mas eu sinto que para a arte, aqui no fundamental, para a arte eu acho que não faz absolutamente sentido nenhum. Honestamente, é só a minha opinião, mas de facto na arte acho que não faz sentido. Para tudo o resto fará. Uma última questão, mesmo a terminar. Antes que seja tarde, uma ideia ou um projeto? E agora eu tinha pensado precisamente na inteligência artificial, era o que eu ia falar. Posso aflorar só um bocadinho mais daqui este assunto? É que era precisamente sobre isso que eu ia falar, que era, antes que seja tarde, nós devíamos efetivamente pensar o que é que nós queremos fazer com tudo isto, com esta tecnologia que é claramente inevitável e é imparável e está sempre a crescer, mas devíamos regularizar isto, devíamos criar normas para isto. Ainda há poucos dias li que o Spotify também vai querer incluir e distribuir músicas que foram criadas com inteligência artificial, não eles próprios a criá-las, mas distribuí-las. Quer dizer, é um bocadinho irónico pensar que aquelas músicas possivelmente foram criadas com recurso, uma aprendizagem que foi feita com músicas que lá estão de pessoas, não é? Reais, e não houve compensação por isso. Ou seja, eu acho que é mesmo urgente, antes que seja tarde, criarmos normas para isto e pensarmos que realmente queremos tirar esta peça fundamental daquilo que nós somos enquanto humanos, que é o gozo pela criação, não é? E dá-la a uma máquina. Acho que não faz sentido nenhum. É isso. Obrigado, André. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado.